Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 9, está escrito assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ergue assim a sua mão. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua santa palavra será agora ministrada. Peço que o Senhor Deus fale a cada vida, fale a cada coração, pois todos nós necessitamos de tua palavra, pois todos nós queremos ser alimentados por tua palavra. Deus, que não seja simplesmente o homem na sua própria capacidade, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador, falando assim a todos presentes nesse templo e a todos que irão ouvir pelo rádio. Assim, Deus, eu peço em nome de Jesus. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, bem forte, diga glória a Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Tome o teu assento. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido pelo povo de Deus. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele anuncia muitas coisas que iriam acontecer quando estivesse perto do fim. Ele traz uma série de palavras mostrando os sinais que iriam acontecer quando o fim estivesse chegando, quando o fim já estivesse às portas. Ele vai falar de quê? Do ódio que as pessoas iriam ter contra aqueles que professam a fé nele, em Cristo. Ele fala de quê? Ele fala de escândalos, iriam surgir muitos escândalos. Ele fala de muitas coisas que o amor, devido à iniquidade da humanidade, ele iria se esfriar. Ele fala de muitas coisas. Ele fala também dos terremotos que iriam surgir, da fome, da peste. Ele fala de muitas coisas, mas a que mais me chama a atenção, pelo menos hoje, quando eu li esse texto, foi justamente o que está escrito no versículo 11. Jesus, ele diz, dentre tantas coisas que iriam acontecer quando o fim estivesse chegando, ele diz que os falsos profetas iriam surgir, e não apenas iriam surgir, mas iriam enganar a muitos. O versículo 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Não faz muito tempo, e no monte, em uma vigília, eu preguei a respeito deste assunto. E aqui hoje, o Senhor me impulsionou para trazer esta palavra, para advertir a igreja, para alertar a igreja, porque verdadeiramente os falsos profetas estão se levantando, os falsos profetas estão surgindo, mas surgindo muito, e os falsos profetas estão fazendo muitas pessoas perecerem. Os falsos profetas estão enganando a muitos, conforme o próprio Senhor Jesus, ele falou que aconteceria. E eu digo que nós, você e eu, temos o dever, temos a obrigação de não se deixar enganar pelos falsos profetas.
E aí surge aquela pergunta: mas pastor, como que eu não vou deixar ser enganado pelos falsos profetas? Como que eu vou identificar os falsos profetas? Se eles estão surgindo, mas surgindo muito, então como é que eu vou identificá-los? Como é que eu vou saber quem é falso profeta e quem é verdadeiro profeta? Pastor, como que eu faço? Aí é onde nós temos que refletir em um dos ensinamentos de Jesus Cristo, aqui ainda em Mateus, aqui ainda, porém no capítulo 7, Jesus Cristo ele fala assim, no versículo 15 do capítulo 7, acautelai-vos. A palavra acautelar significa alertar ou prevenir alguém contra uma ocorrência mal, contra um acontecimento de um tipo de mal. E Jesus está dizendo justamente isso: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ora, mas nós não vemos o interior, nós vemos o exterior. E a Bíblia está dizendo aqui que exteriormente eles estão como ovelhas. Então como que se dá para perceber? Como que dá para identificar, se nós só vemos o exterior? E o próprio Jesus diz que no exterior é como ovelhas, mas no interior é como lobo devorador. Então como identificar? No versículo seguinte, Jesus vai falar: por seus frutos os conhecereis. Interiormente são como lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. São pelos frutos que nós iremos perceber quem é falso profeta e quem não é falso profeta. São pelos frutos que nós iremos identificar os falsos profetas dos profetas verdadeiros. Jesus está dizendo que pelos seus frutos os conhecereis. Não é por suas roupas, mesmo porque eles se vestem muito bem. Não é por suas palavras, mesmo porque eles se expressam muito bem. E nem tampouco pelos seus sinais, porque falso profeta também opera sinais. Amém? E nós vamos ver isso já já. É pelo fruto. O fruto de um profeta verdadeiro, a Bíblia mostra. Eu vou falar o exemplo de um dos profetas verdadeiros. Novo Testamento, João Batista. João Batista, um verdadeiro profeta do Senhor na terra. Quais que eram os frutos de João Batista? João Batista, ele falava o que Deus mandava. João Batista, ele tinha coragem de exortar a qualquer pessoa, independente se era rica ou se era pobre. Chegavam para eles os fariseus, se vestindo muito bem, sabe, com boa aparência, e pessoas ricas. Só que João Batista, percebendo que aquilo tudo era fingimento, era hipocrisia, então João Batista na cara deles dizia: raça de víbora, produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista não estava preocupado se suas palavras iam ofendê-los. João Batista estava preocupado era em transmitir o verdadeiro recado de Deus. Frutos de um verdadeiro profeta. Frutos de um verdadeiro profeta. Não quer trazer a atenção das pessoas para si. Não está preocupado com status, com posições, com fama. João Batista viu Jesus chegando ali à beira do Jordão para ser batizado. João Batista olha para ele e diz: que tu cresça e que eu diminua. Assim é que tem que ser. Que eu diminua e que tu cresça. Esse aí é o homem.
diante de todos que estavam ali, dizia apontando para Jesus: esse é que é o homem, eu sou apenas um pequeno profeta, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Importa que ele cresça, que eu diminua, porque ele é o Salvador, eu sou apenas um simples profeta. Então ele é quem tem que ser glorificado. A atenção de todos tem que ser voltada para ele, não para mim. Você está entendendo, irmão? Frutos de um verdadeiro profeta. Quer saber de outro fruto de um verdadeiro profeta? Ele não está preocupado em se beneficiar com o que as pessoas possam lhe proporcionar. Vinha uma multidão de pessoas aonde João Batista estava. João Batista não andava pedindo roupa a um e a outro, é tanto que ele se vestia com pele de camelo. João Batista não andava pedindo um banquete na sua casa, sequer casa ele tinha. João Batista não estava nem preocupado com o ouro das pessoas, com a prata das pessoas. João Batista não estava nem um pouco preocupado com as ofertas das pessoas. Não, João Batista não estava nem preocupado com as coisas materiais. Isso é fruto de um verdadeiro profeta. Não tinha ganância pelas coisas materiais, não tinha ganância pelas coisas, pelo ouro e pela prata dessa terra. Isso é fruto de um verdadeiro profeta. Se nós formos olhar para os profetas do Antigo Testamento, não é diferente. Elias, por exemplo, chegava diante de Acabe e profetizava a punição de Deus, o juízo de Deus. Não queria nem saber se o rei Acabe ia se agradar ou não. Ele queria era fazer o que Deus mandava. Deus dizia para ele: agora vai para o rio chamado Querite, lá eu te sustentarei. E aí ele ia, porque o verdadeiro profeta obedece, embora que Deus esteja mandando ele ir para um lugar desagradável, todavia ele não questiona, ele apenas obedece. Fruto de um verdadeiro profeta. Ele vai para o rio Querite, lugar que não tem conforto algum. De vez em quando chegava um pássaro com um pedacinho de carne no bico, e aquele era o seu alimento, aquele era o seu banquete. E ele não murmura, porque ele é profeta. Ele é profeta. O verdadeiro profeta, ele sabe estar em momentos bons e em momentos desagradáveis. Ele sabe estar em momentos de conforto e em momentos que não tem nenhum conforto. O verdadeiro profeta é conhecido pelos frutos bons de justiça. Agora, a contrapartida dos falsos profetas, os falsos profetas querem aparecer. Eles querem a glória para si, eles querem atrair a atenção do povo. Os falsos profetas estão lutando por posições, os falsos profetas estão lutando por cargos, sabe, por status, por fama, por ouro, por prata. Os falsos profetas, conforme o próprio Senhor Jesus fala, por dentro, interiormente, são como lobos devoradores. Ele só quer saber de lucrar, ele só quer saber de usar a palavra de Deus para se beneficiar, ele só quer saber de adquirir, de conquistar, de ter, de possuir, de crescer financeiramente falando. Ele não tem compromisso com as ovelhas, ele não se importa com o bem-estar das ovelhas, ele se importa com o seu próprio bem-estar. Ele se importa com a sua própria vida. O falso profeta, ele é conhecido por esse tipo de frutos. Na hora que é para exortar uma pessoa que está no erro, que está no pecado, ele vai exortar. Se aquela pessoa é uma pessoa que não tem nenhum poder aquisitivo alto, aí ele exorta. Se aquela pessoa é uma pessoa que simplesmente chega na igreja com a sua bicicletinha, ele exorta. Mas quando é para exortar aquele empresário, aquele homem de poder aquisitivo elevado, alto, aí ele vai parando, aí ele não tem aquela mesma
mesma coragem de chegar e dizer: Deus está dizendo que tu largue esse erro, esse pecado. Deus está dizendo que não está te aprovando nessa prática. O falso profeta, ele não quer exortar ninguém que venha lhe render lucros ou benefícios, com medo de perder, com medo de se afastarem. Amém, pessoal? E nós temos que estar atentos. Frutos são pelos frutos. Jesus está dizendo, eu repito a leitura no versículo 15, capítulo 7 de Mateus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Lá no versículo 20, lá no finalzinho, no versículo 20, Jesus mais uma vez vai dizer: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha para quem está ao teu lado e diga: é pelos frutos, Senhor. É pelo fruto. Examina o fruto. Porque tem crente que só examina as palavras que são proferidas da boca do falso profeta, da boca do homem. Tem que se examinar os frutos. Os frutos. No mesmo texto, Jesus diz que não pode uma árvore má produzir frutos bons, e vice-versa. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Então nós temos que examinar os frutos. Pastor, chegou um profeta lá, pastor, ele diz que faz e acontece, pastor, e eu até já vi, ele levanta a mão e fulano cai, pastor, ele levanta a mão e fulano é curado, pastor, ele traz uma palavra tão eloquente, sempre que vai falar ele diz: eis que Deus está mandando te dizer. Pastor, olha, eu estou ciente de que realmente se trata de um profeta de Deus. É mesmo? Será que é mesmo? Veja o que Jesus fala, capítulo 7 ainda, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nem todo aquele que fica profetizando em nome do Senhor entrará no reino dos céus. Mas por quê? Jesus está dizendo que no grande dia, muitos vão chegar para ele dizendo que profetizaram no nome do Senhor, e até expulsaram demônios no nome do Senhor, e até fizeram prodígios no nome do Senhor, mas Jesus diz para esses que eles não entrarão no reino dos céus. Por quê? No versículo seguinte diz o porquê, versículo 23, então lhes direi abertamente, sem pedir segredo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O camarada está dizendo que é profeta, está levantando a mão e profetizando, está até expulsando demônios, mas está no vício, fumando, está se prostituindo. O camarada está dizendo que é profeta, levantando a mão e usando o nome do Senhor, dizendo o que Deus está mandando dizer, mas do outro lado está mentindo, está vivendo de uma forma totalmente fora do contexto bíblico. O camarada está orando nas pessoas, e tudo bem, estão sendo curadas, os sinais estão acontecendo, ele está profetizando o nome do Senhor, ele está dizendo que é um profeta autêntico do Senhor na terra. Por outro lado, ele vive dando calote nas pessoas, ele vive desonestamente, desregradamente. Que Deus é esse? Que Deus é esse que aceita isso? O Deus que eu conheço e prego, Ele quer que eu profetize, expulse demônios, mas sobretudo tenha uma vida justa nessa terra.
O Deus que eu prego, que eu conheço, que eu conheci, Ele quer que através da minha vida os sinais, os milagres aconteçam, mas que sobretudo eu tenha um testemunho de homem de Deus nessa terra. Olha para quem está ao teu lado e diz: o profeta verdadeiro, ele produz frutos de justiça, e os falsos produz frutos maus, frutos ruins, e no grande dia serão reprovados por Deus. Vão chegar de carradas: Senhor, profetizei no teu nome, expulsei demônios em teu nome, em teu nome fiz maravilhas. Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Amém. Então, não se iluda com os sinais. Vamos nos aprofundar mais um pouco. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Aleluia, Jesus. Não se iluda com sinais. Não se iluda com prodígios. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13. Ouça isto. Ouça isto. Versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Amém? Quem aqui é um escolhido de Deus? Vigia, viu, irmão? Porque os sinais que muitos falsos profetas estão realizando na terra, se possível, enganarão até os escolhidos. Eu vou ler de novo, observe. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Volta atenção para cá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você lembra do que aconteceu na terra do Egito? Moisés era o profeta de Deus, mas na terra do Egito era cheio de profetas falsos. Deus diz: Moisés, vai lá diante de Faraó e diz que libere o meu povo, porque o meu povo tem que sair dessa escravidão. Diga que é eu que estou mandando. E Moisés vai dizer: mas Senhor, se ele não acreditar, não se preocupe, mandarão jogar a vara no chão, cajado, e vai se tornar em uma cobra, isso diante de Faraó, para que ele creia. E depois manda Arão pegar pela cauda da cobra, que ela vai se tornar novamente em uma vara, em um cajado. E meu irmão, foi justamente isso que ele fez. Chegou diante de Faraó: Faraó, o meu povo tem que sair, porque esse povo é o povo de Deus, esse povo é o povo hebreu, esse povo não pode viver assim, e meu Deus está mandando eu te dizer que tem que liberar esse povo. Mas quem é esse Deus? Eu conheço esse Deus, por que eu vou liberar esse povo? Esse povo está sendo útil para mim. Eu vou mostrar quem é esse Deus. Joga a vara se transforma na cobra, a cobra começa a andar de um lado para o outro, depois Arão vai lá e pega na cauda da cobra, ela se transforma novamente em uma vara. Faraó diz: o que tem isso aí? Os meus profetas também fazem isto. E não é que fizeram? Lançaram também a vara, transformou-se na cobra, não fizeram os sinais também? Depois a hora da transformação da água em sangue, Moisés, agora é o seguinte, essa água vai se transformar em sangue. Aí vai lá, toca com o cajado d'água, transforma em sangue. Mas vem os falsos profetas que estavam no Egito, faz a mesma coisa, o mesmo sinal. Então não se iluda com sinais. Não se iluda com sinais, olhe para o fruto. Olhe para os frutos, não olhe para os sinais. Os sinais não mostram quem você é. O que mostra quem você é são os frutos que você produz.
Os sinais não mostram quem eu sou. O que vai mostrar quem eu sou são os frutos que eu produzo nesta terra. Entenda isso. Os falsos profetas também fazem sinais. Satanás também concede poderes aos seus. Entenda isso. Não é por sinais que conhecemos os profetas. Não é pela forma de falar que conhecemos os profetas. Não é pela forma de se vestir que conhecemos os profetas. Mas por seus frutos, é o que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Vigia, irmão, vigia, irmã, porque nós estamos vivendo em uma época muito difícil, uma época em que muitas pessoas não querem perder tempo lendo a palavra e se torna presa fácil dos falsos profetas. Nós estamos vivendo em uma época muito difícil, uma época em que a pessoa se levanta do nada, cai de paraquedas e começa a profetizar e dizer que é profeta de Deus na terra, e começa a fazer alguns sinais, e aí a multidão corre para cima, sem sequer observar os frutos, sem saber nada da vida da pessoa. Nós temos que vigiar nessa terra, irmãos. Nós temos que amadurecer. É pelo fruto que se conhece. Eu lembro que uma vez chegou uma senhora, duas senhoras, no nosso ministério. Não era nessa igreja, era na outra igreja. E aí elas assistiram um culto, depois pediram para conversar comigo, e nós começamos a conversar, e elas disseram: olha, pastor, ouvimos na rádio, achamos a pregação até boa, e por isso viemos visitar, mas pastor, eu queria conversar com o senhor para lhe conhecer melhor, para ver se é aqui que nós vamos congregar. Eu disse: essa atitude é muito nobre, queria eu que todos tivessem essa prudência, mas se eu te falar aqui tantas coisas, não vai servir de nada. Primeiro tu tem que me conhecer, e aos poucos ir vendo os meus frutos, o meu trabalho, a minha seriedade na obra, e aí realmente tu vai saber quem sou. Porque eu posso te dizer que sou um santo, eu posso dizer que faço e aconteço, mas isso aí não vai revelar quem realmente eu sou. Então examina meus frutos, acompanha meus passos, começa a observar a minha vida. Você tem todo o dever de fazer isso. Você tem todo o direito de fazer isso. Afinal de contas, você vai confiar a sua vida espiritual para eu pastorear. Você vai dar a sua cabeça para eu impor a minha mão. Examina se eu sou casado, examina como é a minha esposa, examina como é a minha família, examina meus frutos, porque é assim que tu vai me conhecer. Eu falei desse jeito para elas, e é isso que eu falo. A igreja tem que amadurecer, a igreja tem que entender, é pelo fruto que nós vamos conhecer a árvore, é pelo fruto que nós vamos conhecer quem realmente é de Deus e quem não é de Deus, é pelo fruto que nós vamos saber quem é profeta e quem é falso profeta nessa terra. Olha para quem está ao teu lado, bate no ombro dessa pessoa e diz: vigia, irmão. Diga: vigia, irmã. Não vamos sair correndo atrás de profeta. Não, inclusive os verdadeiros profetas, não tinha ninguém correndo atrás deles. Muito pelo contrário, quando eles chegavam num canto, as pessoas já ficavam meio assim. Ninguém corria atrás dos verdadeiros profetas, e nem muito menos eles queriam isso. Examina as escrituras. Os profetas não ficavam atraindo a atenção do povo para si, eles não se preocupavam com isso. Eles não tinham intenção de fazer isso. Amém, pessoal? Então vigia. Vamos sair correndo atrás de profeta, não. Se Deus mandar um profeta para nos exortar, amém.
Se Deus quiser usar um profeta para nos exortar, o profeta vem, chega até onde nós estamos. Não é preciso nós corrermos atrás de profeta, porque nós estamos vivendo em uma geração cujas pessoas estão procurando onde é que tem um profeta, onde é que tem uma pessoa que revela, para correr atrás. Isso não é de Deus, irmão. Mesmo porque essas coisas não substituem o ensinamento bíblico, isso não substitui os textos sagrados. Na hora que Deus quiser usar alguém para te exortar, tu vai andando na rua e Deus usa. Na hora que Deus quiser usar alguém para trazer um recado para a tua vida, Deus vai usar de quem Ele quiser e na hora que Ele quiser. Na hora que Deus quiser falar contigo, e se não tiver ninguém para Ele usar, Ele usa uma jumenta, mas Ele não deixa de te exortar. Ele não quer que fiquemos correndo atrás de profetas, atrás de revelações. Ele quer que sejamos maduros na fé. Amém? Maduros na fé. Que tenhamos discernimento para julgar quem é falso, quem é verdadeiro. E esse discernimento nós adquirimos aqui na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus escrita. Amém? Nós vamos finalizar nesse versículo. Quero que você observe versículo 22, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém? Jesus está dizendo, vocês vigiem. Eu já estou dizendo de antemão que isso vai acontecer. Jesus falou isso quando? Há mais de 2000 anos atrás. Jesus está dizendo, vocês vigiem, de antemão. Eu estou dizendo que essas coisas vão acontecer na terra. Eu estou dizendo que vão surgir falsos profetas e falsos cristos. Eu estou dizendo que eles vão fazer sinais e prodígios para enganar até escolhidos. Vocês vigiem, porque eu já estou dizendo isso de antemão, que vai acontecer. Agora compete a nós vigiar, dizer não para essas coisas, inclusive para os falsos profetas, ou não vigiarmos e sermos prejudicados pelos falsos profetas. Amém? Porque todos que creem, todos que dão a sua cabecinha para os falsos profetas impor as mãos, todos que vão pela conversa dos falsos profetas, todos pagam um preço. Todos pagam um preço. Embora que a princípio nada aconteça, a princípio é só oba-oba emoção, mas mais tarde vai pagar um preço. Amém? Eu digo isso porque eu também já passei por isso, de pagar um preço por causa disso. Só que a gente amadurece, só que a gente vai aprendendo. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Pastor, e não tem profeta de verdade na terra? Tem profeta de verdade no nosso tempo, poucos, mas tem. Existem profetas de Deus nessa terra, poucos, mas existe. Mas pode ter certeza, os verdadeiros profetas de Deus que estão nessa terra, não estão abrindo a boca para dizer, eu sou profeta de Deus. Não. Eles não fazem questão de dizer isso. Os verdadeiros profetas de Deus nessa terra, não estão colocando o jugo pesado, o fardo pesado sobre as pessoas, não.
Os verdadeiros profetas de Deus que estão nessa terra ainda existem. E os verdadeiros profetas de Deus que estão sobre essa terra não estão querendo atrair as multidões para si, a atenção das pessoas para si. Não estão à procura de status. Não estão querendo que as pessoas fiquem aos seus pés lhe paparicando. O verdadeiro profeta não gosta disso, não. Os verdadeiros profetas entendem que são apenas porta-voz de Deus na terra. Os verdadeiros profetas do Senhor não fazem propaganda com os sinais que Deus opera. Não fazem propaganda com isso. Os verdadeiros profetas não deturpam a palavra de Deus. Não deturpam a palavra de Deus.